O tema era vendedor 360 e, portanto, eu agora tenho que vos entregar mais alguma coisa para além da minha mensagem inicial, que era que, de facto, eu gostava que levassem para casa. A ideia do vendedor 360 transmite exatamente uma ideia de que, à volta desta nossa profissão de vendedor, há um conjunto de pontos de contacto, ou de áreas de impacto, e de skills, e de soft skills, e de hard skills, e todos os skills que imaginem, mas há todo um conjunto de competências que giram à volta do vendedor que tornam esta função extremamente complexa. E, portanto, quem é vendedor ou por lá passou, há de compreender o que eu estou a dizer. E, portanto, a função é muito mais complexa do que simplesmente ou telefonar, ou ir visitar clientes, ou ir jantar, ou o que for. É muito mais complexa do que isso e envolve, na nossa opinião, 6 áreas de impacto que eu vou passar a descrever. Primeiro, a questão da organização no tempo e no espaço. Este, para mim, é provavelmente a área de impacto para mim mais importante. O vendedor, digamos, tipicamente, não está preso, não está fixo no mesmo sítio, portanto, tem que se deslocar e tem que agendar reuniões, tem que ter uma agenda, tem que fazer o seu planeamento. E quando digo ter uma agenda, não digo naturalmente ter um caderno onde se apontam as coisas. Digo ter uma agenda, e uma agenda tipicamente é aquilo que eu quero fazer. Não é a agenda do meu cliente, não são as solicitações dos meus clientes, é exatamente aquilo que eu quero fazer como vendedor. Essa sim é que é a minha agenda. E depois, como eu tenho que me deslocar, eu tenho que me organizar no espaço também. Portanto, neste momento, de algumas conversas que vamos tendo, há um fator muito importante neste momento na análise das equipas de vendas, que é, por exemplo, o custo das deslocações. Quanto é que os meus comerciais gastam em gasóleo? Quanto é que me custa de cada vez que um vendedor vai a um sítio e volta sem encomenda nenhuma? Eu aceito bem isso, porque neste momento, obviamente, estamos todos preocupados, muito mais preocupados com os custos do que estávamos, se calhar, há 3 anos atrás. E, de facto, este é um ponto fundamental para a produtividade, porque se eu tiver uma agenda muito bem organizada, eu consigo visitar mais clientes, eu consigo andar muito mais tranquilo, porque, de facto, eu sei onde é que eu tenho que ir e o que é que eu quero fazer, e, portanto, eu ando muito mais tranquilo, consigo produzir muito mais. E poupo dinheiro à empresa que represento, isto é muito importante. Depois, uma segunda área de impacto é a área do conhecimento. De facto, um vendedor não nasce vendedor, é opinião, não é? Há quem diga ao contrário, há quem diga que o vender é uma arte e por aí fora. Na minha opinião, vender é algo que se aprende, de facto, e um vendedor, se quiser de facto ter sucesso, tem que ir adquirindo novas competências, novas áreas de conhecimento. Na minha opinião, um vendedor que se fique, e muitos nem isso, mas que se fique, por exemplo, por fazer cursos de vendas e técnicas de venda, também para ele já é game over e, portanto, já acabou. Um vendedor, neste momento, dentro da sua própria empresa, tem demasiados touchpoints à sua volta, na contabilidade, na logística, no marketing, e tem que dominar, nem que seja um bocadinho, mas tem que dominar todas essas áreas de competência para poder lidar par a par também dentro da sua própria empresa. E, portanto, tem que procurar aprender mais e tem que procurar, de facto, fazer mais cursos de outras áreas para complementar a sua formação. Já não vamos lá com aptidões naturais quando nascemos. Depois, um ponto, para mim, também extremamente importante. O vendedor é o principal veículo de informação entre o mercado e a empresa. Obviamente, com todos os créditos que eu tenho que dar aos estudos de mercado, mas não seja porque o Carlos Luís está cá e, portanto, tenho que o fazer, mas, de facto, o vendedor é um ponto de contacto permanente com o mercado e, portanto, é um meio privilegiado para trazer para dentro de casa, para o marketing, para a chefia, para a gestão, informação. Mas não é informação à toa, não é? Porque isso nós sabemos nas nossas equipas que acontece muitas vezes. A nossa concorrente X está a fazer esta campanha, mas a informação não nos chega, muitas vezes, sistematizada, de forma correta, de forma acionável. E é isso que nós defendemos que pode ser trabalhado. Nós podemos ensinar os nossos vendedores a serem um veículo de informação eficaz para dentro das nossas empresas. Porque, de facto, nós temos quase com o vendedor um canal permanente, é um estudo de mercado permanente com o próprio mercado.
Portanto, e devemos explorar muito esta área de impacto. Se nós soubermos muita coisa sobre os nossos concorrentes, soubermos muitas coisas sobre o que é que os clientes estão à procura neste momento, conseguimos, muito rapidamente, atuar e, por exemplo, alterar a nossa oferta e ajustar aquilo que o mercado pede ou a qualquer campanha da concorrência. Depois, o tema das relações, que já falamos, o Francisco abordou um bocado um ponto interessante. Eu gostava de falar aqui na questão da capacidade de criar relações, naquilo que agora, modernamente, muita gente, ou toda a gente gosta de falar do networking, e eu ia um pouco mais à frente, um pouco mais além daquilo que é o networking ou daquilo que habitualmente fazemos, que é a gestão de contactos. Então, a gestão de contactos, nós temos muitos, de facto, nem precisamos agora de nos esforçarmos muito para termos muitos contactos, porque facilmente, através das redes sociais, sejam elas mesmo profissionais, como por exemplo com o LinkedIn, facilmente conseguimos ter uma rede de contactos muito grande. A verdade é que se nós não conseguirmos dar o pulsar que uma relação precisa, é como com os nossos amigos, com a nossa mulher, com os nossos amigos, se nós não conseguirmos manter uma relação permanente também com esses contactos, as relações morrem. Isso é o que acontece com, eu diria, 90% ou 95% dos nossos contactos no LinkedIn, que muitos até nem sequer os conhecemos. E, portanto, isso não espremido, de facto, não tem grande valor. Valor têm as relações que os vendedores, neste caso em particular, conseguem manter de uma forma viva e, portanto, com pulsar, como do coração, e, portanto, com fluxo de informação que muitas vezes é o vendedor a ajudar o elemento A ou o elemento B, ou dando esta ou aquela informação, de outras vezes vai receber também alguma ajuda ou alguma informação e também já agora colocar em contacto entre eles os outros elementos da nossa cadeia de relações. Aqui é que de facto está também o valor e curiosamente é também aqui que assentra uma das formas de atuação também da Squadra. Portanto, é na vitalidade que se dá às relações. E portanto, um vendedor que se fica com uma ficha de contactos muito bonita, que até pode estar num CRM muito bonito, que decidiram comprar lá para a empresa, mas de facto, se isso não for verdadeiramente alimentado como se alimentam as nossas relações pessoais, isso também tem muito pouco valor. Depois, a questão do posicionamento. Nós entendemos aqui que é fulcral para os vendedores também procurarem e projetar uma determinada imagem pessoal, um caso como uma questão de personal branding. E, portanto, eu enquanto vendedor, posso ser muito conhecedor, posso estar há muitos anos no determinado mercado, posso ter uma boa rede de clientes, posso conhecer muito bem a concorrência, mas eu tenho que projetar isso no mercado. O mercado tem que saber isso para eu ganhar também alguma reputação. Portanto, é projetar a forma como o mercado nos vê. E muitas vezes, quem consegue fazer isto bem, consegue, por exemplo, fazer muito bem prospecção. Porque muitas vezes, quando vai bater uma determinada porta, passa a expressão, já o cliente nos conhece. Por último, a criatividade, que também é um tema que está muito na moda hoje em dia. De facto, como dizia há pouco, para os nossos próprios clientes já é difícil dar-lhes algo de que eles realmente não saibam e, portanto, aquilo que os nossos clientes estão à espera é que lhe tragamos realmente algo de novo, soluções novas, formas diferentes até de utilizar os nossos próprios produtos em benefício de um determinado cliente e também dentro das nossas empresas, aquilo que seguramente as chefias de vendas e a gestão procura não é vendedores que venham lamentar-se das dificuldades do mercado, porque isso todos nós as sentimos, e, portanto, mas que tragam, de facto, que consigam aportar realmente novas soluções e soluções criativas, nem que sejam abordagens que à partida possam parecer estranhas, mas que, se calhar, estudadas ou vistas de outra forma, conseguem, de facto, transformar a abordagem comercial das empresas. Portanto, a criatividade é incrivelmente importante na estrutura física, digamos, e intelectual de um vendedor. Terminando, eu vou tentar não falar sobre todas, mas não sei se vou resistir. Para nós, em termos de soft skills, andando aqui um bocadinho atrás, soft skills são tipicamente, por definição, aquelas competências que nascem connosco e que muitos defendem que nem sequer podem ser treinadas, e que nós discordamos, e, portanto, tudo pode ser de facto treinado. Para nós, há 7 soft skills
que são muito importantes nas vendas. A primeira é a humildade, no sentido que também está relacionado com o conhecimento. A humildade para, pelo menos, aceitar que há formas diferentes de fazer as coisas e que podemos fazer abordagens diferentes. E para quem está à frente das equipas de vendas sentirá seguramente muito isto, que é, cada vez que nós queremos introduzir alguma mudança, uma abordagem diferente numa equipa de vendas, há uma resistência enorme a mudar, e muitas vezes ouve-se comentários do tipo, bem, está bem, eu é que sei, vamos tentar, mas não vai dar resultado outra vez, e para fora que nós precisamos é de vendedores que estejam abertos a experimentar novas abordagens, e portanto que sejam humildes ao ponto de aceitar isso. E depois que sejam também resilientes. Resilientes não no sentido apenas de aguentar o desgaste da profissão de vendedor, eu costumo dizer um pouco na brincadeira que esta é claramente uma função de desgaste rápido, mas não só aguente este desgaste, como também consiga pegar nas questões menos positivas do seu dia-a-dia e as transforma em questões positivas, de forma a projetar com sucesso a sua atividade. Portanto, não basta apenas aguentar com o embate e com os dias maus que todos nós temos, eu tenho é que no dia a seguir estar com a vontade, com a determinação, com a persistência para de facto continuar a minha atividade comercial. E depois também a questão da autoconfiança. Todos nós já tivemos episódios seguramente com vendedores que não lhes compraríamos absolutamente nada, porque é tão pouca a autoconfiança que de facto nós nem acreditamos muito naquilo que nos dizem. E portanto é extremamente importante que quem não consegue até defender os seus próprios interesses, dificilmente o cliente vai sentir que ele está a defender os seus. E, portanto, este é também um ponto importante. Depois a questão da curiosidade, que está também ligada à questão do conhecimento, que também está ligada à questão da humildade, e, portanto, isto é uma teia. A curiosidade é aqui exatamente na sua definição, que é querer sempre saber mais alguma coisa. Isto é muito importante. Querer sempre saber mais sobre a concorrência, querer sempre saber mais sobre os meus produtos, sobre como é que está, que lançamentos é que nós vamos ter a seguir, sobre que campanhas é que a concorrência está a fazer, quem são as pessoas que mandam nos meus concorrentes, quem são as pessoas que mandam nos meus clientes, nos clientes dos meus concorrentes. Portanto, ter esta cultura de querer saber tudo e mais alguma coisa. Dito assim, parece negativo, mas de facto, quem fizer isto bem, de forma que não seja amassadora, consegue agregar uma quantidade de informação que pode fazer a diferença no mercado. Portanto, é extremamente interessante ser curioso. O desafio, e estou a terminar em 3 minutos, o desafio que vos lançamos é avaliarem as vossas equipas nesta forma. Não precisam de tomar notas, nós criamos no nosso site um pequeno assessment de primeira linha, extremamente simples, onde podem avaliar as vossas equipas. Tem um conjunto que avalia aqui as áreas de impacto e aqui as soft skills. E este é um exercício muito bom. Nós, quando começamos a fazer as primeiras vezes isto, do lado, nos clientes há como é que dizem os brasileiros? Caem na real. Olham com a dura realidade. Afinal, a minha equipa é assim. No final, nós produzimos um relatório em que caracterizamos pessoa a pessoa, indivíduo a indivíduo, vendedor a vendedor e depois a equipa, sobre estes 13 itens. E garanto-vos que, se o fizerem, vão ter surpresas muito interessantes. Portanto, eu convidava-vos depois, quando tiverem algum tempo, mas mantenham estas ideias frescas, portanto, façam-no quanto antes, a avaliarem as vossas equipas. Para vocês, foi um exercício, primeiramente, para quem está à frente da empresa e para quem está à frente de equipas comerciais. Façam esta análise e depois, se quiserem, também podem partilhar connosco os resultados, senão nós próprios iremos partilhar convosco esses resultados. Queria terminar dizendo apenas que, de facto, é importante nós sairmos daqui com a ideia de que a função de vendedor é muito mais exigente e que, portanto, do que aquilo que nós habitualmente pensamos, que é importantíssimo darmos mais valor às equipas de vendas, porque, de facto, elas são o drive das nossas empresas. E, de facto, deixávamos com esta pergunta e agradecendo a vossa presença. Muito obrigado.